Olá, pessoas! Esse é mais um episódio do Nada, um podcast. E o tema de hoje vai ser sobre quarentena, coronavírus. Estamos aqui quarentenados, se essa palavra existe. Se não existe, a gente vai inventar agora. Gravando à distância para vocês. Eu sou Mariana de Paula. Eu sou Leandro Souza. Eu sou Milena Anjos. E esse é o Do Nada, um podcast. Do nada, uma pandemia. Eu não sei como isso aconteceu na vida. Eu não achei que ia viver isso na minha história de vida. Pois é, velho. É assim, é surreal. Porque é isso, né? A gente nunca se imaginou estar vivendo uma fase bizarra. Já não basta Bolsonaro presidente, já não basta acontecer em 2018, agora esta pandemia. E aí, o que é que vocês estão fazendo na pandemia? Eu tenho dividido o tempo, assim, tipo, tem horas que eu dou uma lida, tenho assistido muita coisa na internet, passando o tempo assistindo muita coisa. Tô no esquema home office, mas o meu trabalho ele é muito com o público. Então a primeira semana, que foi a semana passada, foi mais de responder e-mails, organizar algumas coisas que estavam pendentes. Só que até a situação regularizar ou a gente vê alternativas no trabalho, o fluxo diminuiu drasticamente. Quanto a trabalho, assim, hoje eu recebi uma mensagem de que eu tinha que mandar um e-mail e tal, mas é muito pouco, diante da dinâmica de trabalho que era muito mais intensa. Então, eu acho que eu tô me adaptando ainda à vivência de quarentena, né? Porque é uma coisa que a gente não sabe até quando vai. Então a gente tá no início, eu tô muito perdido, tipo... Tem horas que eu tô cansado de ficar assistindo coisas na internet, eu vou dar uma lida, mas tem horas que dá uma cansada de ler também, aí eu vou dormir. E, enfim, velho, é muito doido. Eu tô me sentindo aquele negócio do BBB, o quarto branco, que é um espaço bem limitado e você não consegue, tipo, sair pra fazer muitas coisas, sabe? E aí, às vezes, a gente sai aqui pra comprar comida, alguma coisa assim, e fica aí, né? Bem filme apocalíptico. Que pra sair na rua é uma aventura, gente de máscara sem necessidade, eu fico, tá bom. Eu tô na mesma vibe, velho, de lavar prato, porque é uma coisa que eu não sei o que acontece na vida, que é prato pra lavar. Outro dia eu fiquei sem comer o dia todo, porque eu não estava a fim de lavar prato, então eu disse, não vou comer banana, fiquei comendo banana, comprei um bocado de banana, tá aqui amadurecendo, eu tenho que comer as bananas. E aí, eu tô dormindo, tô descansando. Trabalho também, eu não tenho muita coisa pra fazer, porque no meu trabalho fixo, a demanda baixou total, porque as coisas foram canceladas. Então, tem uma coisa ou outra, eu respondo um e-mail, faço uma coisinha assim rápida, bem aviso pra rede social, qualquer coisa assim. E de freela, tem poucos, eu só tinha 2 freelas, eu já entreguei, mas as pessoas também não deram a resposta, então acho que tá todo mundo meio que se organizando nessa dinâmica, né? De começar a trabalhar, tem gente que não tá conseguindo trabalhar, ansiedade e tudo mais. Trabalhar home office, né? Na verdade, assim, o trabalho tá home office, né? Tipo assim, não tem muita demanda, mas como assim, a fundação, a gente tá pensando em alguma programação digital, aí é entrando em contato com pessoal, proponentes, enfim, montando uma programação para colocar na rede da fundação. Vai trabalhando, comendo, limpando casa, lavando prato, porque eu faço uma coisa para comer, são de 500 pratos, então passando o dia lavando prato, comendo, lavando prato, tentando assistir alguma coisa, não consegui ler nada ainda, mas é basicamente isso. Eu tô conseguindo descansar nesse período, porque eu tava vindo de muita correria, sem descansar. Então agora eu tô conseguindo descansar sem culpa de que eu tô devendo coisas, que eu tô com coisas pra entregar. Então, por esse lado tem sido bom, pelo menos pra mim nesse sentido. Sim, para mim tem sido complicado esse processo de se adaptar em casa, home office, sem ver pessoas, sem ir pra rua. Eu fico meio agoniada, assim. Primeiro, estar presa dentro de casa. Eu passei a morar sozinha agora, né? Então não tem ninguém para conversar. Isso me dá um pouquinho de agonia, porque eu gosto de contato com as pessoas, gosto de estar com as pessoas. Então, tipo, é meio agoniante. Eu tô o tempo todo conversando, né, com meus amigos através das redes, mas não é a mesma coisa. E uma outra coisa também que é ruim de se adaptar é eu sou muito de rotina, eu gosto de rotina. De acordar de manhã, ir para o trabalho, ter minha rotina de trabalho. E home office é, tipo, a qualquer momento, o meu chefe pode estar, obviamente, a qualquer momento dentro do horário estabelecido de trabalho. Mas, tipo, eu não tenho uma rotina como é meu dia a dia de trabalho. Então, tá me adaptando a isso é bem complexo. Aí, às vezes, eu passo do horário de almoçar, porque quando eu vou olhar, meu Deus, tenho que almoçar, sabe? E eu, tipo assim, não dá pra tirar conclusões, né, tão cedo, mas eu acho que eu não me adaptaria a um processo de home office eterno, sabe? Eu acho que não é pra mim, eu acho que eu sou muito de rotina de trabalho. Sim. A gente havia até conversado, né, no episódio de trabalho sobre essas questões de trabalhos mais flexíveis e meio de home office, trabalhos mais com rotina.
E por ter vivido os dois, eu percebo que o home office não é tão minha praia, assim. Justamente por misturar, né? Uma relação de trabalho com vida muito pessoal, com a rotina de casa. Aqui, de tudo que vocês falaram, é praticamente também a mesma coisa. Eu acho que poucas pessoas estão conseguindo reinventar alguns processos individuais. Tipo, eu vejo muita gente compartilhando no Instagram aulas e oficinas e coisas para exercer a criatividade. E eu olho e falo, ai não, vou ficar no Netflix mesmo, porque, não sei, tipo, eu acho que são coisas que vai do tempo de cada um também. E aí, aqui a gente tá passando por um problema que é com a água também, né? E aí, num processo como esse, de uma pandemia, que ela tá muito ligada a questões também de higiene, né? De você chegar da rua, lavar as mãos e tal, isso aí a gente tem tido uns problemas, porque a água ela vem e vai embora. Então a gente está tentando ficar equilibrando isso, né? Tem horas que tem água, a gente enche os baldes e tal, enfim. E isso acaba redobrando a atenção. Aí, nesse processo, um ponto muito positivo dessa quarentena é que eu tô começando a ter hábitos mais saudáveis. Tenho comido muita fruta, que eu acho que é o processo de ficar em casa mesmo. Às vezes a gente na vida corrida não se atenta a fazer algumas coisas, a ter certos tipos de hábitos. E aqui mesmo a gente fez feira, então comprou muita fruta, vira e mexe eu tô comendo maçã. Aí eu tava lendo até, né? Falei, gente, eu tô comendo tanta maçã, maçã é bom pra quê? Aí eu vim descobrir que maçã também é bom pra gripe, várias coisas. Maçã é bom pra várias coisas. Maçã é o melhor alimento. Várias coisas. E aí eu fiquei assim, ó, a gente tá aqui, tá no processo bem combativo mesmo de prevenção. A gente tá se cuidando. E o processo de família também, né? Eu acho que tem um fluxo, às vezes, de a gente assistir filme junto, assistir algumas coisas junto, que tá bem bacana, assim, de fazer essas conexões. E antes disso, né, o tempo antes da quarentena, tava tudo tão corrido que eu tava num pico de estresse também, que nesse momento agora eu tô mais tranquilo, assim, tô conseguindo me ouvir mais. Tô conseguindo até fazer umas terapias via Skype, né, Hangout e tal. E aí isso tem me ajudado a entender questões muito pessoais nesse período, que eu acho que na rotina, na correria, não estava conseguindo atentar tanto. Eu ia falar só uma dica, essa coisa do home office, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas estão agora nesse momento em home office. E como a Milena falou, que não se adapta, a Milena falou. E eu trabalhei home office por 2 anos. Então, a gente tem que criar a nossa própria rotina. O que eu faço, que aí eu comecei a fazer coisas que eu fazia antes, que é colocar despertador no celular. Pra poder, o horário de almoço, o horário do lanche. E fazer uma lista de coisas pra fazer diária. E aí você ter esse horário de trabalho, sabe? Isso pra mim não tem sido um problema. Porque como eu já trabalhei home office, nos 2 primeiros dias que eu trabalhei bastante, eu consegui resolver mais coisas do que eu resolveria no trabalho, por exemplo. Que as pessoas me interrompem mais e tal. Eu entendi, de fato. É porque é isso, né? Até isso de controlar horário, botar despertador, fazer lista, sabe? É meio, oh meu Deus. Mas enfim, é uma dica. E sobre o que eu tava falando, né? De tipo, como durante essa fase tão bizarra a gente consegue falar, né? Que tem, tipo, por um lado é positivo estar em casa. Porque correria, a gente não para pra pensar muitas coisas a respeito da nossa vida, né? Interior, etc e tal. E socialmente a gente sabe que a gente está vivendo um momento muito tenso, a gente tem essa consciência, mas a ideia aqui também é, sei lá, tentar tirar lições desse momento que a gente está vivendo, né? Porque a gente vai ter que ficar em casa, não tem jeito. Então, se a gente ficar pensando só, meu Deus, eu vou ter que ficar em casa, meu Deus, que desgraça está acontecendo, a gente vai surtar real. Então, é muito isso, né? O Cleo falou, melhorar a alimentação, tá usando esse momento para mudar algumas coisas na vida, né? Eu percebo que a gente está no processo também de desacelerar. A gente fala muitas vezes dessa pandemia, mas a gente vive numa sociedade doente, velho. Uma sociedade que trata o trabalho no processo meio que religioso também, de ter rotinas, fluxos, rituais, e a gente está tão habituado a isso que, até como vocês falaram, é uma obrigação ficar em casa. A gente está desabituado a isso. E aí o próprio poder público está tendo essa dificuldade de controlar as pessoas dentro de casa em si, porque a rotina é tão casa-rua que a gente não consegue fazer essas conexões dentro da própria casa, sabe? Então reaprender isso e reorganizar a vida a partir disso, a partir da casa, é um aprendizado que tem muita gente sofrendo para fazer. Uma coisa que eu tenho percebido, por exemplo, é que nesse processo de quarentena eu tenho falado muito mais com vocês do que fora dela. Porque às vezes a gente tá numa rotina que a gente só vai se falar no fim do dia. E olha lá. E hoje eu não vejo mais isso, assim. Eu vejo que a gente tá se falando no grupo mesmo quase o tempo todo, sabe? Então eu sinto que estou mais próximo até. E é meio doido de dizer isso. É um próximo porque a gente tá falando no campo virtual, né? Digital. Mas eu sinto uma presença, de certa forma, sabe?
E eu acho que a quarentena, de certo modo, ela traz esses novos olhares, esses novos formatos da gente repensar o pós dela até, né? De como é que a gente tem trabalhado a vida diante de tudo isso, que é a vida de trabalho, a vida de estar cuidando de priorizar várias outras coisas, e ter um momento pra gente, e ter um momento pra priorizar também outros pontos que são muito importantes na vida, que afetam muito o psicológico, inclusive. O que eu acho nessa coisa é de que a gente tá vendo que não tá tudo fácil, nada tá fácil pra ninguém. Mas eu fico me perguntando que nunca esteve fácil pra maioria das pessoas, entendeu? Então, meio que, às vezes a gente se culpa, tipo, mas eu não tô fazendo nada, eu tô me sentindo bem, mas tem várias pessoas que não podem ter esse tempo pra ficar em quarentena, não pode ficar em casa. Mas ainda assim, nunca foi fácil pra uma boa parte da população. E é bom a gente perceber isso pra gente perceber a desigualdade, né? Como a gente já percebe normalmente. Só que nessas situações a gente percebe a coisa ainda maior. Hoje eu fui no mercado, rapidinho, e aí o rapaz lá do caixa, que eu sempre vou ele sempre só tem por ele, né? Aí ele disse, gente, não tem nada pra fazer aqui, tô de saco cheio, porque o mercado tá vazio. Aí eu fico pensando, olha pra aí como a pessoa é acostumada, e mercado geralmente é bizarro, né? Quem trabalha em caixa, que é sempre muita coisa pra fazer, muita coisa e tudo mais. Como a pessoa tá acostumada a trabalhar demais, e a gente que tá ficando em casa, como as pessoas não estão acostumadas a não fazer nada. Porque sempre é uma cobrança de produtividade, no Instagram é live, é show, é curso de graça, é um monte de coisa. Só que assim, a gente pode não fazer nada, gente. Acho que a grande lição disso tudo é aprender a não fazer nada, porque isso faz parte. Não fazer nada faz parte para diversas curas. Quando a gente tá fazendo uma meditação, a gente tá pensando no nada, tá tentando deixar a mente livre, tá tentando deixar a mente limpa. E a gente não consegue. E esse momento a gente tem essa oportunidade e não consegue. Tá sempre, ó, se ocupe pra não ficar depressivo, se ocupe pra não ficar se sentindo mal, se ocupe. Só que às vezes essa ocupação em excesso faz um trabalho ao contrário. De que, eu preciso me ocupar se eu não tô fazendo nada. Eu já cheguei a pensar, já cheguei a me culpar um pouquinho por não estar fazendo nada, por estar só dormindo. Teve um dia que eu passei dormindo e acordando. E aí é foda, né? É como se não fazer nada te transformasse numa pessoa inútil, né, velho? As pessoas estão sempre nessa busca por fazer alguma coisa, até muitas vezes sem nem estar com necessidade de fazer, só pra não estar se sentindo inútil. Esse lance mesmo, né, da galera tá postando nas redes, tipo, faça isso. Eu sei que é uma forma de fazer com que as pessoas que sentem, muitas pessoas ansiosas, que ficam de fato ansiosas sem estar fazendo nada. Mas, assim, acaba meio que forçando, entre aspas, as pessoas estarem sempre ativas. Vocês precisam. Tipo, eu vejo por esse outro lado, né? Como vocês estavam falando, de tipo, eu acho que esse momento é um momento pra gente parar real, velho. Até pra entender o que é que tá acontecendo, até pra gente refletir o que tá acontecendo. Porque se a gente ficar nessa mesma dinâmica de como se nada tivesse acontecendo, entre aspas, de tipo assim, vamos seguir aqui, continuando fazendo coisa, eu acho que a gente não para pra refletir o que tá acontecendo de fato, sabe? E até pra ter uma mudança real, porque eu acho que depois desse momento que a gente tá passando, a gente precisa real mudar até nossa relação com o planeta, porque eu acho que isso é uma resposta do planeta para tudo que a gente tem feito com ele. Então, se a gente ficar nessa de tem que seguir aqui um fluxo de proatividade, de atividade, eu acho que a gente não para refletir sobre tudo que está acontecendo. Já existem pesquisas, inclusive, do que você está falando, Mi, de próprios processos, né, de reflexo de um período em que as pessoas não estão indo às ruas, não estão indo às praias, não estão indo em pontos da cidade. A mudança que isso traz para o próprio ecossistema, até. Então eu vi que teve o processo que teve em Veneza. Eu vi fotos também da praia daqui em Salvador, a praia do Farol da Barra, a praia do Porto. A cor da água é muito diferente, velho, quando a praia tá lotada, a praia tá vazia, sabe? Então acho que há um processo totalmente, eu acredito total nessa conexão da pandemia com o processo de como a gente tem lidado com o ambiente e tal, o meio ambiente como um todo. Em um grupo do WhatsApp que tem levantado algumas discussões nesse sentido, chegou-se a fazer até uma reflexão, né? Se de forma bem... Um paralelo, assim, tipo, digamos que no universo paralelo seria como se o próprio ambiente, assim, o próprio ecossistema estivesse tomando algum tipo de remédio, né? Para resolver alguma situação, sabe? É como se enfim, teve uma frase que eu ouvi que era tipo: o planeta tá mal porque a humanidade está baixa, sabe? Fazendo um paralelo com imunidade, com o termo humanidade. Mas de que, tipo, as pessoas elas não estão dando valor de fato ao planeta em que se vive
E que em processos como esse, se a gente tivesse próprio cuidado em si, não somente com a natureza, mas contatos interpessoais até, porque a gente está vivendo num processo que, como o Maria destacou, a questão social. A gente teve essa escolha até de, tipo, negociar no trabalho e ficar em casa, mas tem gente que não tá partindo dessa realidade, sabe? Tem gente que mesmo diante dessa pandemia tá sendo obrigada a trabalhar, por exemplo. Isso é muito complicado. Então, quando a gente fala de relações com a própria natureza, a gente está falando também de relações entre as pessoas. A gente está perdendo o senso do humano nesse sentido. Então, quando eu percebo que um dos pontos que me prioriza num momento como esse é ter uma conexão mais pessoal, uma conexão maior com minha família, comigo, com uma paz, digamos assim, saindo do fluxo de trabalho que estava tão intenso antes, tem melhorado muito. Minha mãe mesmo minha mãe é doméstica e ela estava vivendo a realidade até então nesse sentido, assim, de tentar negociar com a patroa se ia ficar no trabalho, se continuaria, tipo, se entraria no regime de quarentena, né? Até que, enfim, tivemos a sorte, porque nem todas as domésticas estão tendo essa sorte, de ficar em casa. Minha mãe conseguiu negociar, ficar em casa e tal. E isso é muito duro, velho. Isso parte de um reflexo de uma sociedade que ela é muito doente por trabalho mesmo. As pessoas estão olhando sempre pro próprio umbigo. Eu vejo declarações de empresários, inclusive. Teve a declaração do próprio Roberto Justo, de um áudio que vazou. Que ele falou, só vai morrer velho nessa história, sabe? Como se, tipo, não fosse gente. É porque, assim, o mundo é capitalista, né? Então, para o capitalismo, de certa forma, não vai fazer diferença. E isso é um ponto muito importante que a sociedade tem que rever. É tudo isso em volta do dinheiro, é tudo em volta do capitalismo, porque é o capitalismo que está movendo, né? Que move o mundo. Então, quando o empresário chega e fala, só vai morrer velho, ele não consegue entender o impacto disso na vida de outras pessoas, inclusive. Ele só consegue entender como isso vai mexer na vida financeira das empresas dele. Quando o cara, Paulo Guedes, chega lá e fala que é para as empresas continuarem funcionando, não é para dar quarentena para os funcionários, ele não consegue entender que a mão de obra é que faz o capital acontecer, sabe? Um economista, é surreal isso, gente. É surreal. Mas na minha percepção isso é totalmente política de extermínio mesmo, pô. Porque as pessoas sem dinheiro, elas vão morrer. Se elas não tiverem dinheiro para comer, elas vão morrer. E é muito no fluxo que o Brasil ele já estava no processo de recessão e que os números de desempregados estavam batendo recordes. E aí, com essa situação, a situação vai se agravar? Sim. Então, tipo, a perspectiva de batalha para se conseguir um emprego depois da quarentena vai agravar muito, sabe? Então, defender os empresários nesse sentido é algo que Bolsonaro nunca escondeu, na real, né? Ele sempre apresentou essa política, então não é uma novidade essa postura dele. A questão é de que quem votou, quem fez esse processo de eleger uma figura como essa, começa a perceber, como está acontecendo muito nos últimos meses, de deixar de apoiar, né? De perceber qual é a do cara. Tem gente que se diz surpreso diante disso. Mas ele sempre apresentou essa real face, né, de quem ele defende de fato. E fora que Bolsonaro, ele não tem competência nem para ser síndico de prédio, que dirá presidente. Sabe? Porque é aquela pessoa que está sempre com a ideia dos aliados. Então ele não governa para um país, ele governa para quem é aliado dele. Para quem apoia as perspectivas de política dele, sabe? E ele não governa sozinho, ele é uma peça ali, velho. Isso é fato. E agora, o que eu fico me perguntando é que, vamos exterminar as pessoas pobres, vamos acabar com as pessoas pobres, não merece. Pessoa pobre vai ficar do outro lado do muro ou vai morrer. E essa classe média elite, classe média alta, vai querer fazer os serviços que a classe média baixa faz? E aí eles ficam elogiando os Estados Unidos, dizendo os Estados Unidos deu certo, mas os Estados Unidos passa por grande crise de emprego, por exemplo. Pessoas formadas estão trabalhando como atendente no McDonald's, coisas do tipo, entendeu? Não consegue pensar, gente. Acha que só a coisa do consumo, tá tudo barato, é que vai tá tudo ok. É meio doido. É triste demais. E é triste demais as pessoas não perceberem isso, como isso é prejudicial pro Brasil tal. Falando no Brasil, né? No contexto do Brasil. Sim, ele cogitar cortar os salários dos trabalhadores, né, velho? Daí você tira. Tipo assim, como assim eu prefiro endividar as pessoas do que endividar empresários e o Estado? Sabe? É uma lógica muito doida, velho. Eu não sei, eu não sou economista, nem trabalho com finanças, nem entendo disso. Mas se as pessoas vão estar endividadas, como é que elas vão dever grandes empresas? Como é que a economia vai voltar assim, rapidinho, a se recuperar? Não tem, na minha cabeça não faz sentido. Eu queria conversar com um economista para entender como isso
pode funcionar. Isso, né? O corona traz consigo, né, não só esse estado bizarro que a gente está vivendo em relação à doença, mas fica escancarado cada vez mais essa política de extermínio desse governo, né? Porque, por exemplo, o Léo citou aí no começo da conversa, ele mora no subúrbio e nesse período que a gente precisa estar se higienizando o tempo inteiro, não tem água. E isso não é só aqui em Salvador. No Rio de Janeiro eu estava assistindo a reportagem de diversas favelas do Rio de Janeiro estão sem água há dias, sabe? São esses trabalhadores informais que precisam, de fato, estarem na rua trabalhando, porque se eles não estiverem na rua trabalhando, eles não vão comer. Então, pensar numa política para apoiar esses trabalhadores nesse período não existe, sabe? Moradores de rua, e aí faz o que com essa galera? Na rua, sabe? Então, com a doença se escancara diversas bizarrice que já estava acontecendo nesse país há muito tempo. Isso fica muito na cara, né? Exatamente. Essa coisa dele cortar o Bolsa Família, ó que coisa bizarra. Pense aí, pessoas que sobrevivem, precisam desse dinheiro para sobreviver e parece até que é R$1 milhão que dá para as pessoas do Bolsa Família. É uma ajuda. Pois é. E assim, por sorte, muito entre aspas, que eu vou falar que é muito entre aspas mesmo, essa pandemia, ela atingiu inicialmente a galera da classe A, velho. Porque se essa pandemia começa a atingir na classe C, o número de mortes ia ser 50 vezes maior do que a gente tá tendo aqui. Ia ser muito maior do que tá tendo. Muito. Não tem nem o que medir, velho. Eu costumava ouvir na escola, né, nas aulas de geografia, falar tanto de globalização. Eu nunca me percebi tão próximo de Wuhan, que é onde surgiu, né? Uma cidade da China, sabe? Que a gente ouviu falar em dezembro, começando o coronavírus lá, e a gente, tipo, saindo áudios de brincando, sabe? E a gente ouvia essa questão tão distante e chegou, sabe? E chegou muito rápido. Muito rápido, pô, numa perspectiva, tipo... E globalização é isso, né? Eu acho que quando a gente ouve falar tanto no processo de escola de globalização, a gente ouvia falar que Wuhan era do lado de Salvador. Só que a gente não entendia o que era isso. Então, um processo como esse aproxima bastante. E eu percebo, eu acho que tudo que a gente está falando é que a gente sim vive numa sociedade que já era adoecida antes do corona surgir, e doenças bem pesadas. E o que eu tenho percebido diante disso também é de comportamentos, sabe, das pessoas. Eu vejo que tem muita gente compartilhando informações, as velhas fake news, que nesse período elas surgem, inclusive matam, porque tem muita gente morrendo de desinformação, porque eu já vi de tudo, no WhatsApp, em correntes, informando que tal coisa cura coronavírus. Gargarejar alho cura coronavírus, sabe? Então, e tem gente que de fato tá no processo de desespero, de não saber como lidar, que vai adotar esses procedimentos, porque viu na internet e achou que é verdade, sabe? Então, há um problema quanto a isso e de muitas notícias negativas, velho. Teve um momento mesmo logo no início da quarentena, que foi o baque de fato, né? Em que a gente percebeu que, pô, velho, agora é todo mundo obrigado a ficar em casa sem ter uma margem de tempo, porque a gente não sabe. Tipo, eu vi a matéria, não sei se foi hoje ou se foi ontem, que o Han conseguiu ontem, sabe? Depois de 3 meses em processo de quarentena, conseguiu retomar a rotina. Tá ainda no processo, na verdade, né? Mas é isso, a gente não sabe quanto tempo vai durar. E óbvio que, por sorte nossa, a gente acabou vendo experiências anteriores para adotar uma quarentena de prevenção. Porque teve países que adotaram quarentena depois que a situação já estava instaurada, sabe? Então, é muito confuso isso. E aí, no início, eu tava vendo tanta notícia negativa que aquilo tava me pesando, aquilo tava, tipo, me sufocando até. Eu falava, gente... E aí eu comecei a criar várias bizarrices na cabeça de desdobramento disso. Eu comecei a pensar, gente, será que vai chegar num ponto de calamidade, de as pessoas começarem a saquear nas ruas, sabe? Então a gente começa a desdobrar isso de um problema que, de fato, sim, ele é global, mas para cada realidade vai surtir diferente. O que a gente está sofrendo no Brasil é muito diferente de uma realidade da Itália, por exemplo, sabe? Então, entender o processo da doença também em processos locais é muito, muito delicado, sabe? Muito delicado mesmo, assim, porque de fato a gente está no escuro, a gente não sabe, a gente não consegue. Que sorte que os governantes daqui, né, de Salvador, da Bahia, se tomaram essa atitude, assim, de precaução, porque eu tava conversando com um colega que mora em São Paulo, ele disse que agora que tá começando a fechar. E eu tava lendo reportagens sobre isso, né, no início do mês,
E aí, falando para as pessoas evitarem aglomerações, as pessoas sendo liberadas do trabalho para trabalhar home office, e a galera indo para café, trabalhar em café, Starbucks, pelo amor de Deus. As relações brasileiras são tratadas a partir da servidão, né? Então, quando até a gente fala disso, as pessoas são liberadas do trabalho para fazer home office e vão para um café, é para ser servidas. Porque em casa ela vai ter que preparar o café dela, sabe? Então, não, eu vou para um ambiente que eu vou ser servido, sabe? Então, há uma perspectiva da servidão que é muito colonialista, que é resquício da escravidão, que ainda não acabou e que as pessoas ainda estão ali, ó, o tempo todo sustentando, sabe? Escancar o egoísmo das pessoas também, né, velho? Meu Deus, como a gente é egoísta, velho. Como a gente é egoísta. Em diversos níveis. Esse lance mesmo. Que como começou a doença aqui na Bahia, né? Que foi em Feira de Santana. Uma moça veio da Itália. E aí deixou a empregada trabalhar. E a empregada passou pra mãe. Morreu empregada. Morreu pai. Enfim, velho. Como assim, sabe? Você não quer abrir mão do seu privilégio em momento nenhum. Não mesmo. É bizarro. Você libera a pessoa, né? Porque tem que liberar, e aí para fazer home office, mas às vezes o trabalho da pessoa não tem nada a ver com home office. Mas tem que mostrar que você tá fazendo algum trabalho, porque tem que provar que tá trabalhando. Véi, que lógica louca é essa, sabe? Tem que estar trabalhando. Você vai receber salário no final do mês, você tem que provar que você tá fazendo alguma coisa. É isso, é a lógica da produtividade capitalista. É sempre uma competição, é sempre uma correria para ter resultado, vamos mostrar resultado, vamos fazer algo. Sendo que você pode não fazer nada, você pode não estar trabalhando, você pode estar só no seu resguardo. É surreal. É surreal, né? É assustador você ver as coisas escancaradas, assim, por mais que a gente já saiba que é egoísta, que é colonialista e tudo mais, mas você vê acontecendo, assim, tipo, ó, gente, tá aqui na sua frente e as pessoas não querem ver. Tá, não, algumas pessoas estão vendo, né? Estão aí batendo panela fazendo essas palhaçadas. Eu não sei, eu fico... não me impressiona, sinceramente, não me impressiona nada. Nada me impressiona. Não me impressiona, mas é muito que eu fico, gente, é sério que ainda tá acontecendo isso? Eu, tipo assim, por mais que não me impressione, eu fico, oxe, gente, 2020. Eu acho que a gente pode tirar boas conclusões desse período. Eu espero, Maria. Assim, é o que me deixa esperançosa, assim, é que a gente vai se tornar seres humanos melhores. Eu tô crendo nisso, porque não é possível, não. Eu acho que é bom criar essa esperança em si, né? Porque senão a gente já não tem nada. Não tem nem esperança, fica fudido, né? Mas assim, eu acho que... Não, eu acredito, de fato, que a gente vai sim ter mudanças positivas a partir disso, porque, de fato, na parte do sofrimento, muitas pessoas vão sentir e vão querer buscar melhoras, obviamente. Vão querer buscar mudanças, principalmente, né? Eu acho que o que aconteceu a partir de 2013 no Brasil era uma perspectiva de mudança, só que as pessoas estavam perdidas. A gente não estava na situação que a gente está agora. Então, obviamente que buscou-se o caminho errado. Mas eu acho que depois da era Bolsonaro, as situações vão ficar tão críticas também depois da quarentena, depois do coronavírus, que eu acredito sim, nessa perspectiva eu acredito sim no novo. Mas no todo, principalmente nessa ideia, né, do capitalismo, eu cheguei a ler algumas matérias falando que está na hora de surgir uma nova modalidade de mercado, sabe? Em que a gente vai vivenciar isso, a gente vai viver a era pós-capitalismo. Eu não sei, velho. Porque eu não sei se já surgiu algum modelo em que a gente possa ver assim, talvez funcione, sabe? Existem modelos de capitalismo que é um pouco mais ameno, né? Do que o liberalismo, esse neoliberalismo. Mas ainda assim, quando a gente vê desigualdade, quando a gente tá lidando com desigualdade, é muito difícil as coisas melhorarem. Eu acho que melhora. Eu não sou socialista nem comunista, apesar de ser um pouco comunista. Mas a desigualdade é um grande problema. Total. Eu achei que você ia falar da ideia que muita gente defende, né? Do capitalismo consciente. Eu fico meio que... O olho cresce, aquele meme da Pablo Vittar, assim, de tipo... sabe? Porque acaba tendo reproduções que trata justamente desse processo de desigualdade, pô. O que leva pro caminho da desigualdade não interessa mais. Eu acho que a gente vai entrar muito nesse colapso mesmo, de não saber pra onde ir. E é isso que me incomoda, meu Deus. Eu fico olhando assim, eu falo, gente, a gente vai... É um meme do vai pra onde? Ninguém sabe? Tá todo mundo perdido real, oficial. Eu nem falo da coisa do capitalismo consciente, acho que tem, e tem como, é possível, eu não sei. Mas tem esses países pequenos, né, da Europa, assim, países bem pequenininhos que você consegue ter uma desigualdade menor.
Então, isso ajuda, diminui crime, criminalidade, todas essas coisas. Mas é isso, também são países bem pequenos. E países, pessoas, maioria branca, né? Não se pauta a questão, por exemplo, de desigualdade racial, talvez. Porque a desigualdade, ela vem de camadas. Existe a desigualdade de gênero, desigualdade... Sabe? Então, pra batalhar, pra se chegar na igualdade de tantas coisas, é um processo, é um caminho muito... É um caminho muito grande. Eu acho que agora sim, velho, falando de crise financeira, vai ser barril. Porque ainda mais a gente que trabalha com cultura e com arte. O quê, minha irmã? Já tá sendo, né? Já tá sendo, porque, né? Como é que vai ser daqui pra frente? Um mês sem movimentação artística e tudo mais. Vai ser bem complicado. Bem complicado. E eu acho difícil as pessoas entenderem que arte é fundamental e cultura é fundamental. Porque aí todo mundo tá precisando de alguma coisa pra se distrair. E eu espero que as pessoas entendam e tenham um mínimo de consciência disso, pra respeitar essa área, né? Essa área de trabalho. Porque é foda como as pessoas desrespeitam a arte e a cultura. Muito, muito. Eu tava vendo uma reportagem no Fantástico no domingo, falando sobre, eu acho que foi em São Paulo, no Rio, não lembro agora exatamente onde foi, que estava criando uma campanha da não peça seu dinheiro de volta. Tipo, de uma galera que já tinha comprado ingressos para espetáculos e tal. E aí tinha a opção, obviamente, de pedir o dinheiro de volta. E a galera tava reforçando a campanha porque essa grana serve já para manter a galera que vai ficar esse tempo parado, sabe? E a galera não, todo mundo querendo o dinheiro de volta, querendo o dinheiro de volta. E eu fico assim, véi, enfim. E é porque é isso. É sempre o pensamento de pensar no dinheiro, né? Eu tava conversando com as pessoas e aí eles comentando que a academia ia parar. Aí falou, então eu não vou pagar a academia esse mês que vai parar, não é? Aí eu falei, pô, velho, você vai parar e vai receber porque a academia, os trabalhadores da academia não vai poder receber, sabe? É muito esse pensamento de não perder, é lucro, 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 lucro. Ou seja, desequilíbrio total das coisas. Muito. Aqui em Salvador mesmo, né? Essa galera toda que trabalhou no carnaval, por exemplo. E aí, sabe-se que a política é, tipo, não paga logo depois que termina o carnaval. E aí, essa galera que trabalhou no carnaval vai receber quando? Eu vi que a Lívia Santana fez um pedido lá para o governo do estado para receber, porque é o que mais demora, inclusive. Porque a gente recebeu, trabalhou no carnaval do ano passado, recebeu dezembro. É um ano para receber um dinheiro. E é uma grana que é para você que dá para se organizar, né? Eu vi que no Maranhão, o governo de lá fez um edital para apresentações online, para meio que segurar a onda nesse período. Eu achei legal. Um edital estadual. Eu achei essa iniciativa boa também. E é isso, né? Estão pensando em iniciativa. Tem alguns grupos, tem um grupo que eu participo, que estão se reunindo para pensar em iniciativas criativas para sair dessa situação quando tudo isso acabar. Para ver como a gente vai sair da situação que vai estar bad financeiramente. E é isso, eu acho que a gente já falou bastante sobre o corona. Eu queria saber de vocês, eu acho legal como a gente sempre dá umas dicas, umas coisas, a gente falar coisas que é legal pra gente fazer. Não um negócio de muita produtividade, tem que fazer, mas falar coisas que vocês estão fazendo pra dar uma relaxada, indicar série, indicar livro, essas coisas. Então, gente, eu tenho um tutorial aqui de construir uma mesa maravilhoso. Mentira. Nada de produtividade, menina. Eu tenho assistido muita coisa. De livro, eu tô lendo... Eu sei porque o pássaro canta na gaiola, que é da Maya Angelou. Tô quase terminando já. É a única coisa que eu tô lendo por enquanto. Depois dele eu tava pensando em ler Kindred. Mariana falou que é bad, aí eu fiquei, ai meu Deus, não sei. Tô buscando coisas de fato leves, sabe? Porque como a situação já tá tensa lá fora, eu não quero encher a cabeça de coisas que possam me deixar pra baixo ou preocupado. Aí eu tô tentando equilibrar. Esse livro da Maya Angelou é um pouco pesadinho. Fala de questões raciais, de estupro, é pesado. Só que, como ele é longo e é uma biografia, de certa forma, tem momentos da vida que são mais leves também, então dá pra levar. Mas uma coisa que tem me animado nessa quarentena foi um reality que tá no Netflix, que a gente tem falado muito também internamente, que é o The Circle. Eu cheguei a ver a versão brasileira, que tá já disponível, só não tá disponível os 4 últimos episódios, que eu acho que sai na quarta. Teve o novo filme da Milionária Também Negra, que um filme não, né, minissérie, que
foi lançado na Netflix recentemente, eu assisti e gostei, então é uma dica que eu recomendo. E eu acho que as temporadas, tanto a americana quanto a brasileira de The Circle, eu tenho assistido e tenho curtido. Coisas que são pra aliviar a mente também, pra, tipo, dar uma tranquilizada. Eu não comecei a ler nada, assim. Eu tenho assistido muita coisa. Eu tava assistindo The Circle também e adorei. Tô gostando bastante. Eu não assisti a versão americana, mas a versão brasileira é bem legalzinha. Eu voltei a assistir Westworld, que é uma série que eu sou apaixonada. E eu não tinha assistido a segunda temporada toda. E o Westworld é uma série sensacional, inclusive pra falar sobre essa coisa de existencialismo, porque é uma série sobre robô, que os robôs começam a tomar consciência. E aí é muito. E fala muito de sociedade, assim, das pessoas. A história da série é que existe um parque que imita o Velho Oeste, que é só de robô que parece gente mesmo, tipo o Android, né, que fala. E aí, e as pessoas vão lá pra matar. É no futuro. E as pessoas vão pra esse Velho Oeste pra poder matar os robôs, como se fosse gente. Ter essa sensação de matar. Só que aí os robôs começam a tomar consciência, uma consciência meio louca, assim, porque da programação deles. E aí mostra muito essa coisa do humano. Como o humano é mal, né? Como a humanidade precisa da maldade e tudo mais. E tem uma produção incrível, é com Anthony Hopkins, que é o papel principal, então é mais incrível ainda. Aí eu vou começar a ler um livro que Léo me deu, que é o do espaguete. O nome do livro é Amei, Perdi, Fiz Espaguete. Memórias de boa comida e péssimos namorados. Eu acho que é a minha cara, porque eu sempre tenho uma boa comida e péssimos namorados. E eu tô tentando ver coisas pra me distrair. Eu tô evitando ver notícia. Eu vejo notícia uma vez por dia. E isso realmente melhorou minha qualidade da minha quarentena. Não ver muita notícia. E eu tô tentando fazer rotina. Como eu falei, fazer listas do que fazer no dia. Pra poder você ir riscando e dar aquela satisfação de que, fiz alguma coisa. E minhas listas são bem bestas, tipo, lavar os pratos, dobrar minha roupa, varrer a casa, sabe? Pra também não ficar dizendo, fazer 1 hora de exercício, eu não fazia antes, não vou fazer agora. E só. Aí tem um livro que eu comprei também, que eu ainda não li, que tá na lista, que tá na fila pra eu ler depois desse, é um chamado Bruxa Akata, que é um livro nigeriano de ficção científica. É um livro nigeriano de ficção científica, já é bem legal, só daí, né? Eu não sei direito da história, mas é de uma bruxa lá da Nigéria, que ela é albina e tudo mais. Então fala de várias lendas da Nigéria, várias coisas, mistura a ficção com as lendas e tudo mais. E é isso. Eu não tô nem lendo, nem assistindo muita coisa. É porque eu até escrevi ontem que eu tô com um sério problema de concentração para leitura. Tô com um livro há 1000 anos tentando terminar de ler, mas é porque é um livro meio denso também, pelo menos eu achei meio denso, que é o Memórias da Plantação. Foi um livro que me tocou muito, muito mesmo, e aí eu tô relutando para terminar ele, mas já tô para terminar. Na lista depois dele tá o Pele Negra e Máscaras Brancas do Franz, que eu não li ainda, e eu acho que é um livro que dialoga super com Memórias da Plantação. Eu vou tentar lê-lo. Terminei de assistir algumas séries que eu tava assistindo, não tinha terminado. Foi Criando o Dion, que é uma série de um super-herói negro, uma criança que se descobre que tem superpoderes, e aí essa relação dele com a mãe, de como lidar com isso, com esses superpoderes, dentro de uma sociedade bem complicada, né? Assisti uma série chamada Queen Sono, que é a primeira série sul-africana da Netflix, né? Produção sul-africana, muito maravilhosa, gostei bastante. Assim, eu não sou muito fã de ação, mas as histórias secundárias tratam de diversas questões, tipo de negritude, racialidade, enfim, da exploração branca na África do Sul e em diversos outros países da África. É muito boa a série. A relação de uma menina que perde a mãe, enfim, ela se torna espiã para desvendar descobrir o assassinato da mãe. A mãe era ativista, super ativista, enfim, muito boa. Assisti também a série da Madame C.J. Walker, né? Que foi a primeira milionária negra dos Estados Unidos. Pronto, isso que eu assisti. E o que é que estou fazendo? Jogando muito Stop, Uno com os meus amigos. Façam isso, por favor. Jogando quiz da amizade, terminando amizade, destruindo amizades. Conversando muito no WhatsApp. Minha professora de yoga começou a dar aulas através do Insta. Então, ontem eu comecei a voltar a praticar.
E é isso, comendo e bebendo, trabalhando um pouquinho e lavando prato. Que bom. Eu tô fazendo todo dia uma comida elaborada. Eu quero ver quando essa comida acabar. Porque o salário já tá acabando. O salário não tem quase nada. Olha, e falar em joguinho, a gente não jogou Imagem e Ação. Vou indicar também um joguinho de Imagem e Ação, que eu não sei o nome não, mas joga pelo celular. A gente vai indicar no Instagram. É muito legal, você desenha e a pessoa tem que adivinhar. Essa parte de jogar é muito boa, gente. Eu tô gostando muito de jogar online. Eu já gostava de jogar. Um ponto positivo é que vários setores de entretenimento, até as plataformas de stream mesmo, têm oferecido, né? Coisas gratuitas e tal. Tem jogos que eram pagos pela Play Store e agora estão de graça. Tem várias coisas pelo Play Store que fuçando lá dá pra encontrar. Umas coisas pra dar uma distraída, ocupar a mente. Vale super a pena. Um monte de curso também. O que tem curso, se você tá precisando fazer um curso, aproveita agora. Tá de graça. Acho que semana que vem eu vou começar a fazer uns cursos de graça aí. Um ofício, aprender um ofício novo. Aí sim, né? Contatinhos. É foda ficar na quarentena sendo solteira. Se ser solteira. Precisamos falar sobre isso. Se ser solteira já estava sendo uma merda na quarentena, então. Gente, semana passada eu tava com um contatinho engatilhado. Aí começou a quarentena. Que droga! Eu tô na seca. Mas enfim, gente. Pratiquem o autoamor. O autoamor vai ser importante nesse momento. É, super. Lavem as mãos e usem as mãos, né? É o que nos resta. Exatamente. Então, gente, acho que ficamos por aqui. Eu acho não, tenho certeza. Até o próximo. E se a gravação não estiver com qualidade muito boa, é porque a gente está gravando à distância. Então, é só por esse período mesmo. Mas eu espero que esteja boa. Vamos torcer. E se não tiver boa, é bem clima de apocalipse, de filme assim, e vocês vão gostar. Um beijo, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.